pessoal! A professora está youtuber. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, tá? A prof não conseguiu ainda arrumar o microfone, mas pelo menos vocês conseguem ver meu lindo rosto aqui com meus cabelos curtos, né? Pessoal, hoje a gente vai terminar sobre a Era Vargas, né? O Estado Novo, tudo isso, né? O prof fez bem pouquinha coisa. Arrumou a letra, graças a Deus, tá? Então, vamos dar uma lida, né? Então, aqui, o controle estatal da economia. Então, a gente viu da Era Vargas que ele deu aquele golpe maravilhoso, né? Lindo e maravilhoso. Ele declarou estado de sítio, ele fez tudo o que ele queria, né? E como que estavam os estatais, né? Que é, tipo, que pertence ao Estado, né? É controle do Estado e da economia, né? Então, controle estatal da economia. Ainda no Estado Novo, continuava a política de valorização do café. Ainda tinha, tá? Era resquícios, né? O café estava mais fraco, mas ainda tinha. Eles ainda recebiam, ganhavam dinheiro por causa disso. Nos outros setores agrícolas, houve um incentivo governamental que possibilitou a produção e a diversificação de outros cultivos, né? O governo viu que estava dando, que era a agricultura que estava dando certo, então ele começou a investir muito na agricultura, né? A industrialização foi estimulada também, pois com a Segunda Guerra a falta de importação obrigou o Brasil a criar novas fábricas. Foi criado empresas estatais de indústria de base, que eram indispensáveis para o desenvolvimento de outros setores. Nada mais é que, com a Segunda Guerra Mundial, tudo que era comprado antes da Europa, a gente não comprava mais, porque a Europa estava trancada, não podia. A Europa estava comprando dos Estados Unidos. Mas como o nosso Getúlio ele era nacionalista, ele pensou: se os Estados Unidos estão fazendo, a gente pode também. Nós temos, o nosso país é mais largo que o deles, então a gente consegue fazer. Se tem ferro lá, tem ferro aqui. Então, o que é essa indústria de base que são indispensáveis para o desenvolvimento de outros setores? Por exemplo, deixa eu ver. Vamos ver criação de indústria para ferro, por exemplo. Abrange uma área enorme, né? Ferro para quê? Para montar, criar prédios, para fazer arranha-céus, para criar tratores, para quê? Pode escolher qualquer coisa, né? Criação de casas. Então, essa indústria base ele criou porque a gente não podia mais buscar de outros lugares. Então, ele foi criado isso, né? Em 1938, foi criado pelo governo o Conselho Nacional do Petróleo para controlar a exploração e fornecimento do produto e seus variáveis. Segunda Guerra já começou a vir o plástico, né? Então, eles tinham que ter alguma coisa para trancar. É igual a prof está fazendo com os segundos anos. Eles precisavam de alguma coisa para como que eu posso para controlar aquilo, porque tinha muitas empresas comprando petróleo, então eles criaram esse Conselho Nacional do Petróleo, que mais tarde vai ser a Petrobras, né? Aqui, a repressão. Com Vargas, a repressão foi contra opositores do regime. Com a ajuda da polícia política, comandada por Filinto Miller, fã do nazismo, então ele criou essa polícia política, né? Lá no nazismo, quando a gente estudar o nazismo, né? O nosso Führer, né? Que é o grande ditador, né? O Adolf Hitler, ele vai ter uma... Eu esqueci o nome da polícia dele. Mas é uma polícia só para isso, para perseguir opositores políticos, né? Os contrários ao regime, que eram intelectuais, artistas, escritores como o pintor de Cavalcante e trabalhadores, líderes sindicalistas e militares da esquerda foram presos e torturados, porque ele podia fazer isso por causa desse Estado Novo que ele tinha feito, né? Lembra que a prof falou lá da Umbridge do Harry Potter, que ela fazia aquelas leizinhas lá que colocava, aqueles decretos-leis que ela fazia em Hogwarts? É igual. Toda semana ele tinha, né? Era anunciado na Voz do Brasil lá e daí ele podia fazer o que ele queria, né? Em dezembro de 1937, Vargas, que já era um ditador nessa época,
decretou o fechamento de todos os partidos do país, até da AIB, que era a aliança dele antes, né? Os integralistas, que eram os aliados dele, romperam com Vargas e tentaram um golpe contra ele, mas foram detidos e presos. Ali ele estava muito forte, não tinha o que conseguisse tirar ele. Só se todos os brasileiros se unissem e tirassem ele. Só que ele era uma pessoa, como a prof falou na live lá, no Meet, ele era uma pessoa que ele era amado e odiado. Então, tipo, ele era aquela figura de pai mesmo. Ele era duro, mas pelo menos o Brasil estava melhorando, né? Aos olhos. Os olhos econômicos, né? E aqui, direitos trabalhistas. Entre as leis trabalhistas criadas por Vargas, destacam-se implementação do salário mínimo, que antes não tinha. Então, tipo, você trabalhava por um salário que podia mudar a qualquer momento, né? E a consolidação das leis do trabalho, CLT, né? Que é carga horária, férias remuneradas. Ah, aqui, ó. O CLT estabeleceu descanso semanal remunerado. Isso daqui foi graças ao Harry Ford. Lá, o inventor da Ford, ele cria final de semana. Por quê? Porque ele vendia os carros para os funcionários. Só que os funcionários não tinham final de semana para andar com os carros, então eles nem compravam. Então ele criou esse final de semana para eles aproveitarem e gastarem o dinheiro dele com o carro, né? Então, descanso semanal remunerado, férias, 13º salário, carteira de trabalho, licença maternidade e aposentadoria. Era o céu para eles, porque eles não tinham isso antes. Então imagina você estar trabalhando 12 horas, daí daqui a pouco eles diminuem para 9 horas. Só que o salário é daquele jeito, né? Tipo, meio largado. Uma semana você ganha 25, porque desvalorizou o café. Então você vai ganhar agora 15 centavos. Aumentou o café, agora você volta a ganhar 25 centavos. Era assim. O que é a carteira de trabalho nessa época? Não existia. Ele demitia você, ó, pode ir embora. A porta da rua é serventia da casa, a pessoa apenas saía né, com as mãos lisas, né? Agora tinha carteira de trabalho, não podia demitir assim tão fácil. 13º salário, eles iam guardando esse dinheirinho para no final ele ganhar uma bolada e eles gastarem dinheiro. Sou rica no final do ano, comprar presentes para a família, né? E aqui, a CLT agradou a maioria dos trabalhadores, mas é claro, né? Virou um céu. Mas desestimulou a organização de reivindicar melhores salários ou questionar as relações de trabalho. Eles se tornaram submissos. O que isso quer dizer? A gente tem agora, a gente deu para vocês a CLT feita por Vargas. A gente deu para vocês descanso semanal remunerado de 2 dias, férias para vocês, 13º, carteira de trabalho, licença maternidade e aposentadoria. Ah, mas a gente quer um aumento de salário. Isso a gente vai ver. A gente avisa para vocês. Ah, mas eu quero um tempo a mais na licença maternidade. É aquele ali e deu. Então, essas organizações que tinham de trabalhadores, né? Elas acabaram enfraquecendo, né? E era realmente para isso que eles tinham feito essa CLT. Então, eles se tornaram submissos ao governo, né? Então, antes o governo temia, agora eles estão submissos, né? Como o nosso querido Vargas queria. Então, as lideranças escolhidas para os sindicatos, que eram os sindicatos, por exemplo, sindicato dos professores, sindicato dos costureiros, sindicato dos comerciantes, sindicato da hotelaria, sindicato bababá, foi escolhida, eram fiéis ao regime, todos eram fiéis ao Vargas. Então, nada que eles fizessem seria contra o Vargas, seria a favor do regime, né? Então, claro, a gente acabava perdendo. E foram apelidados de pelegos, pois diziam que eram lobos em forma de cordeiro, né? Que a gente é sindicalista como vocês. Só que por dentro, eles estavam ajudando o regime, né? O regime, o ditador Vargas, né? Então, aqui a gente
ficou uma ditadura mesmo, tá? Era uma ditadura, mas a gente ainda não sabia o que era. A gente teve aquelas ditaduras militares tão pesadas que isso daqui era o céu pra gente, né? Então, por essa semana é isso. Acabou a Era Vargas, né? Parte 3. A prof sempre faz até parte 3. Semana que vem a prof vai fazer uma avaliaçãozinha, né? Mas e daí na outra semana a prof vai fazer sobre a Era Vargas e a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Qualquer coisa manda mensagem pra prof, tá? Deixa eu fechar aqui. Beijo pra vocês.